A gente vai entender quadril partindo do pressuposto que existe as disfunções mais comuns do quadril, né? Então, quais as disfunções que são mais frequentes hoje na nossa clínica fisioterapêutica, na nossa clínica mais comum? Então, a gente tem 3 disfunções que a gente trata a disfunção cinético-funcional dessas alterações anatomopatológicas. As mais comuns é bursite, tendinite e a síndrome do trato iliotibial, né? Ou síndrome iliotibial, ação da fáscia do trato iliotibial proximal quanto distal. A gente vai entender qual que é a diferença. Agora eu digo para vocês, se não souber avaliar, não vai saber tratar. Sabe aquele paciente que chega pra gente e a gente começa a tratar ele aleatoriamente, tem dor no quadril, eu começo a fazer mobilidade de quadril, liberação miofascial, força, mas sem saber de fato o que a gente está fazendo? Já aconteceu com vocês a gente começar a tirar para tudo que é lado e aí quando o paciente chega bem no outro dia você fala, ufa, eu falo que isso, gente, não pode mais acontecer. Isso é o fisioterapeuta que fazia uma fisioterapia antiga. Hoje eu faço uma nova fisioterapia e eu faço uma nova fisioterapia baseado em análise cinético-funcional com base científica. Então, a gente, para ter sucesso, eu preciso saber onde está o meu problema, onde eu vou tratar, o que eu vou tratar, como eu vou tratar. Porque o sucesso é inevitável quando a gente sabe o caminho, não é? Às vezes a gente acerta, mas no fundo a gente não sabe por que a gente acertou. É mais ou menos assim, eu vou falar para vocês, vocês têm que ir no bairro X. Você tá na sua casa, você tem que ir no bairro X. E aí você fala, meu Deus, não tenho a menor noção, mas eu vou indo. O que é que pode acontecer? Eu posso chegar nesse bairro. Quando eu chegar no final, que perguntar qual foi o caminho que eu fiz, eu não vou saber. Agora, se eu tiver um GPS que me leve exatamente, eu vou chegar mais rápido, eu vou ganhar energia. O nosso paciente, ele precisa entender quais são as disfunções de quadril e qual que é a causa disso funcionar. Qual que é a causa e quais são as disfunções cinética funcional. Porque o que a gente trata é o que, pessoal? A gente trata a disfunção cinética funcional. Então eu quero que vocês vão comentando aqui, à medida que eu vou falando, vocês vão colocando comentário aí e onde tem uma interrogação aqui embaixo, vocês vão fazendo as perguntas que no final eu vou responder. Então aqui embaixo tem uma interrogação, vocês vão colocar as perguntas e no final eu vou responder, tá bom? Então olha só, quadril. Quais as principais disfunções que a gente tem? Então a gente tem a síndrome, que é chamada de síndrome da tríade do quadril, que são 3 coisas: fascite, bursite, tendinite. Fascite porque é o trato iliotibial na fáscia, tá? E a gente vai fazer uma análise cinético-funcional disso, tá? Então, a primeira coisa que o paciente precisa entender que essa dor no quadril dele, se ele não chegar com um diagnóstico, e esse diagnóstico de tendinite, de bursite, de fascite, né, geralmente ela é dada pelo exame de imagem, uma ressonância magnética, né, ela diz exatamente a região que está inflamada. Mas caso o paciente chegue com essa dor e ele não tem um exame de imagem, a gente vai começar explicando quais as possibilidades que a gente tem de dor no quadril, né? Então, ó, pensando nos tecidos moles, então eu vou mostrar para ele essa foto, ó. Isso aqui é a imagem do quadril, tá? Então, essa imagem do quadril, vamos lá. Essa
nessa imagem do quadril, ó, para vocês chegar aqui bem pertinho de vocês. Aqui é o quadril, ó. O quadril, ele tem músculos, não é? Que saem aqui da crista ilíaca, que se insere no quadril, mas o quadril tem várias bursas que a gente, quando tem essa bursa inflamada, a gente chama de bursite, né? E essa bursa aqui, ó, ela geralmente está entre uma estrutura óssea e um tendão de um músculo. Quando ela está inflamada, a gente chama de bursite. Bem, tudo bem até aí, ela está inflamada. Mas qual é a alteração, né, cinética funcional que pode levar essa sobrecarga nessa bursa? Então a gente já vê de cara que se essa estrutura lateral, né, ela for fraca, se essa estrutura aqui ela for fraca, esse quadril desaba, né? Esse quadril desaba levando uma adução de quadril. E levando uma adução, eu tenho uma compressão dessa bursa. Então eu posso começar imaginando um paciente que tem dor lateral no quadril por uma inflamação da bursa, que ele tem uma fraqueza de cadeia lateral, de músculos laterais aqui, né? Que leva a uma compressão dessa bursa por um vetor do fêmur para dentro, ou seja, eu tenho uma fraqueza de abdutores, eu vou ter uma tendência de ter uma adução de quadril, né? Ou um vetor interno em adução, gerando uma sobrecarga lá no joelho também. Então o paciente chega pra gente dizendo que tem uma dor na região lateral e também tem uma dor na região medial do joelho. E aí a gente já pensa que pode ser o quê? Fraqueza de cadeia lateral. Então quando eu tenho essas bursas aqui inflamadas, né, o que eu vou pensar? O que eu penso? Então eu vou mostrar para ele que essa bursa, né, ela pode ter uma compressão por uma fraqueza dessa musculatura, ou ela pode também ser por conta de um encurtamento dessa cadeia lateral. Por quê? Porque se eu tenho esses músculos aqui encurtados, eu também tenho uma compressão de bursa. E aí eu posso levar a uma bursite. Uma outra coisa que pode levar são muitos movimentos de abdução. Às vezes você pega um atleta ou alguém que faz muito exercício de academia e que faz muito exercício de glúteo com abdução, com uma bursite de quadril, né? Então, bursite de quadril é uma das causas de dor no quadril. Então, geralmente as pesquisas vêm dizendo que o paciente que tem essa bursite, ela geralmente tem uma tendinite, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco de tendinite. Então, a bursa são essas bolsinhas que a gente tem entre um tendão, né? Então, ó, aqui no quadril a gente percebe o que, ó? Que eu tenho o trocânter do fêmur. Por quê? Porque essa bursite também é chamada de síndrome do grande trocânter. Por quê? Porque o grande trocânter, ele está passando exatamente aqui, ó, na bursa. E essa bursa é para diminuir a sobrecarga entre essa estrutura, não é? Essa estrutura de músculos importantes, né? E a gente vai ver quais são os músculos importantes aí, né? Que a gente tem, né? Então a gente tem
Aqui, ó, a gente já dá pra ver, ó, o glúteo médio, que é esse músculo aqui, tá? Que tem uma bursa, né? A gente tem aqui, ó, o músculo tensor da fáscia lata, e ele tá comprimindo exatamente esse grande trocânter aqui, né? Essa bursa que se conecta com o grande trocânter aqui, tá? A gente tem aqui, ó, a bursa do glúteo médio, também tá aqui. E esses músculos aqui, quando encurtados ou fracos, a gente tem sobrecarga nessa bursa, né? E aí, o que a gente vai fazer, ó? Pensa bem, se essa estrutura aqui, ela for fraca, o que vai acontecer? Vai desabar essa estrutura aqui, não é? E essa estrutura é do tensor da fáscia lata. Se eu tenho o tensor da fáscia lata fraco, ele vai comprimir essa bursa, tá? E aí, o que eu preciso? Tá? Se eu tenho o tensor da fáscia lata encurtado, essa estrutura aqui, eu vou ter compressão da bursa. E aí, então, eu já penso, não é? Que eu preciso avaliar a força desses abdutores. E aí, se eu tiver fraqueza de abdutor, comparando com o lado contralateral, eu já penso numa insuficiência muscular aqui, não é? Uma insuficiência que tá gerando essa queda do fêmur, tá? E aí, gente, eu posso usar a imagem para ilustrar para o meu paciente, não é? Que é a imagética, não é? E eu posso usar a estrutura aqui, não é? Então, olha só, eu tenho o grande trocânter aqui, trocânter maior do fêmur, tá? O que vai acontecer? Nina, boa noite, galera linda. Vocês estão aqui com a minha mamãezinha, né? Nina, vocês estão aqui comigo. E olha só, essa estrutura, então eu vou pensar, ó, se eu tenho músculos aqui que são encurtados, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui sobrecarregando. Então eu tenho que pensar agora em movimentos que flexibilizem e fortaleçam a cadeia interna, ok? Então, quando eu uso aqui o PMP para o quadril, e agora lá no PMP, gente, a gente tem análise cinética funcional. Quem tá no PMP, eu não sei se já assistiram as aulas de análise cinética funcional, que assim, dá um raciocínio clínico pra gente muito incrível. Então, olha só, tá aqui esses músculos aqui encurtados, sobrecarregando a bursa. E aí a gente tem um sinal clínico que é o sinal de palpação. Quando a gente palpa bem na região do trocânter, o paciente sente muita dor, não é? E ele relata que quando ele fica de lado, ele sente dor, não é? E aí, quando ele fica de lado, o que acontece? Ó, faz exatamente, se ele ficar assim, sem estar do lado, o que acontece? Ó, esse fêmur cai, e aí essa depressão do fêmur gera também uma tensão do tensor da fáscia lata e uma compressão. Então, mesmo eu não estando do lado do quadril, que dói, só em deixar ele para cima e com essa força do membro inferior, né, desse vetor de força, desse braço de alavanca, eu tenho um desconforto. Agora, quando eu deito do lado da dor, aí tem uma compressão, que aí gera mais dor, não é? Então, aqui é uma sobrecarga que pode acontecer tanto deitado do lado, né, lateral,
do lado da compressão, que comprime a bússia, quanto do lado contralateral, pode acontecer dor, tá? E aí, um achado bem pontual é essa palpação nessa região do trocânter, que vai ser uma palpação irritativa e o paciente relata dor, não é? Então, os sintomas, eles são os sintomas, não é? Bem característicos, né? E ele tem uma incidência de 80% em sexo feminino. Então, quando chegar uma mulher depois dos 50 anos, é extremamente comum. 80% dos pacientes que sofrem dessa dor lateral, ela é mulher acima dos 50 anos, né? E aí a gente tem uma tendência a valgo de joelho por uma insuficiência de cadeia lateral. Uma insuficiência de cadeia lateral. E lá no PMP a gente tem um programa para quadril bem top, para a gente gerar o RNA, que é o reequilíbrio neuromuscular acelerado, tá? Bem, a gente também pode usar para ilustrar para o paciente, não é? Essa imagem aqui, onde a gente mostra que uma outra possível causa dessa dor é a tendinite, não é? Então, ó, a tendinite aqui, tá? Eu tenho aqui o glúteo médio e ele vai passar exatamente aqui no trocânter. E quando ele estiver passando aqui no trocânter, o movimento, não é, de abdução vai levar a uma irritação. E quando o que acontece? Quando eu tenho essa musculatura fraca, por exemplo, estou durante uma caminhada, aí você fala, mas na caminhada eu não estou fazendo abdução, mas depois da caminhada eu fiquei com uma dor no quadril. O que acontece? Durante a marcha, que eu vou elevar, não é? Eu vou elevar, não é? Então, eu tô aqui durante a marcha. Então, durante a marcha, eu vou levantar. E aí, o que vai acontecer com esse, ó, com esse músculo aqui fraco? Eu vou ter sempre essa queda, ó. Essa queda joga o meu fêmur para dentro e faz o quê? Faz uma sobrecarga sobre o tendão do glúteo médio. E aí, depois da caminhada, eu fiquei com dor no quadril, né? E a dor no quadril pode ser por conta da tendinite. E essa tendinite aí, ela pode ser a origem do problema. E aí, o que eu faço? Para eu tirar essa sobrecarga sobre o tendão, não é? Com essa queda, eu preciso fortalecer o quê? Glúteo médio, não é? Para que não caia essa pelve durante a marcha, eu tenho que fortalecer o glúteo médio contralateral, não é? Então, contralateral. Então, eu vou explicar para ela, ó. A gente tem dor nesse quadril aqui, mas a gente tem fraqueza do quadril contralateral. Então, talvez a senhora esteja só tratando desse quadril, não olhando que esse equilíbrio de forças é dado nos músculos bilaterais. Então, ó, quando eu tenho uma dor no quadril direito, olha a força do quadril esquerdo. Olha se eu não tenho uma insuficiência de glúteo médio contralateral que está levando a essa queda do quadril, gerando uma tendinite de quadril. Faz sentido para vocês, pessoal? Faz sentido? Coloca aqui. Dúvida? Ó, coloca aqui na setinha. E ó, pessoal, esse material
eu vou disponibilizar em PDF lá no nosso grupo, tá? No final eu vou colocar a palavra, a senha para vocês. Mas ó, chama mais aqui, ó, chama com um aviãozinho, chama a galera lá, né? Então, a gente tem que pensar que essa dor do quadril, ela pode ser decorrente de uma insuficiência muscular contralateral, ok? Muito bom. Aí, meus amores, depois da bursite e da tendinite, a gente tem essa síndrome aqui que é chamada síndrome da banda iliotibial proximal. Por quê? Porque a banda iliotibial, ela é proximal e ela é distal. Então, vamos entender o que é a banda iliotibial, que pode ser a origem da dor no quadril. E ó, se vocês prestarem bem atenção, esse desequilíbrio aqui de pelve, ele pode comprometer o quadril e comprometer a lombar, não é? A gente vai ver daqui a pouco isso aí. A gente tá falando só das disfunções, tá? Depois a gente vai falar dos desequilíbrios de força. Então, ó, a gente agora, ó, pra vocês, ó, aqui, ó, eu tenho o tensor da fascia lata. Então, o tensor da fascia lata, ele tá aqui, ó, na crista ilíaca. Ele tem uma região aqui que é a muscular, né? Proteica. Aqui tá toda a massa de proteína. E aqui eu tenho, então, a fáscia, ou a banda, não é? Então, ele termina aqui e ele vem essa banda. Aí aqui, ó, eu tenho o glúteo máximo aqui, e eu tenho uma fáscia aqui, e eu tenho um glúteo médio aqui, e tem uma fáscia. Essa fáscia, ó, ela se conecta com a fáscia do tensor da fascia lata, ó. A fáscia do glúteo máximo se conecta com a fáscia do tensor da fascia lata. E aqui, ó, eu tenho o vasto lateral, que é uma outra fáscia. Então, eu tenho uma conexão, ó, da fáscia, do tensor da fascia lata, do glúteo máximo e do vasto lateral. Os três músculos se conectam numa única fáscia que vai se inserir aqui na tíbia, ó. Então, eu posso ter uma dor aqui, ó, na inserção, mas eu posso ter uma dor na origem da fáscia. E aí, se eu tiver uma dor nessa região, essa dor ela pode se irradiar inteira para a região lateral do joelho. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um paciente com dor lateral no quadril que irradia para o joelho. E aí a gente chama de síndrome da banda iliotibial, que pode ser proximal ou pode ser distal. E aí, ó, região bem da crista ilíaca, não é? Eu tenho dor quando faz extensão do quadril. Dor quando faz, ó, vasto, extensão de joelho. Dor quando faz abdução. O que a gente vai pensar? Banda ou síndrome do trato iliotibial. E aí, muitas vezes, o que acontece com esse trato? Que ele tá gerando essa dor. Eu tenho encurtamento de todo o trajeto da fáscia, todo o trajeto da banda iliotibial, que tá lá no ilíaco aqui, ó. E isso daqui vai fazer o quê? Gera compressão aonde? Nas estruturas que estão abaixo, que pode ser tendão e bursa. Percebe como existe uma conexão? Conexão entre a bursite
a tendinite e o trato iliotibial. Então, essa tríade de bursite, tendinite e trato iliotibial é extremamente comum, mais presente em 80% das mulheres acima de 50 anos. Aí a gente precisa o quê? Quando eu tenho glúteo máximo, não é? Encurtado, eu tenho quadríceps encurtado e eu tenho tensor da face encurtado, eu tenho a síndrome do trato iliotibial. Eu tenho uma sobrecarga sobre esse trajeto vetorial aqui de força. E aí eu preciso flexibilizar. Então eu preciso... E aí muitas vezes eu tenho o quê? Fraqueza de ilho-psoas. E essa fraqueza de ilho-psoas gera o quê? Encurtamento de glúteo máximo. Né? Eu tenho fraqueza de adutores, e na grande maioria é uma fraqueza de adutores. Eu tenho encurtamento da fáscia, não é? Do trato iliotibial. Então, eu vou pensar em flexibilizar essa fáscia, mas eu vou pensar em fortalecer os antagonistas. Esse é o nosso papel. O meu papel é qual o movimento que está comprometido, não é? Então, o que eu percebo aqui com esse encurtamento? Que ela tem muita limitação de adução de quadril, não é? E ela tem dor na abdução e na extensão de quadril. Então, dor na abdução, na extensão de quadril e na extensão de joelho. Por quê? Porque quando ela faz esse movimento de extensão, eu tensiono o trato iliotibial, porque está inserido aqui na tíbia. E aí, com essa dor, o que eu preciso? O que eu preciso fazer? Coloca aqui. O que eu preciso fazer diante dessa situação de bursite, tendinite? Primeira coisa, né, é pensar em diminuir a sobrecarga na cadeia lateral. Para diminuir sobrecarga, eu preciso de liberação miofascial, é verdade, de todo esse trato iliotibial. Mas eu preciso fortalecer adutores de quadril. Eu preciso fortalecer rotadores internos de quadril. Aí sim, eu começo a flexibilizar ativamente toda a região lateral do quadril. Flexibilizei toda a região lateral do quadril, aí eu penso em força de quem? De glúteo médio bilateral, que vai ser importante, glúteo médio, importante, e quadrado lombar. Eu explico para o meu paciente o que ele tem. Eu explico para o meu paciente as possibilidades porque ele sente dor. Aí eu pergunto para vocês, você acha que depois que você explica usando essas imagens, ele vai fazer lá na esquina com um profissional porque é mais barato? Ou ele olha para você e fala, nenhum médico nunca tinha me explicado. Nenhum médico nunca me mostrou o que eu tinha. Eu sempre fiz tratamento sem saber de fato o que eu tinha. E olha, o processo de educação é muito importante. Por quê? Porque a gente vai prescrever para esse paciente o que ele também vai fazer em casa. Gente, vocês, na nossa Masterclass do dia 8, quem não está inscrito, vai lá na bio, para tudo agora, se inscreve e entra no grupo. Porque eu vou ensinar vocês a usar a imagética para coluna de forma genial e como vocês vão prescrever. Vou mostrar para você um bloco de prescrição de exercício e vai ter presente, tá? Vai ter presente pra galera que vai estar lá. A gente vai aprender a
prescrever remédio para o paciente fazer em casa. Gente, você já viu o paciente ir para médico, sair sem receita, como ele fica triste? Meu pai falava isso. Eu fui no médico, não passou nem o remédio, passou nem uma receita, saía com remédio. Por quê? Porque quando você prescreve o tratamento para ele fazer em casa e prescreve, vai ser 2 vezes ao dia, você vai fazer qual o melhor horário de manhã, às 8 da manhã, qual o melhor horário à tarde para fazer, e aí você coloca o horário que ele vai fazer. Porque é preciso que o tratamento seja continuado em casa. E hoje as pesquisas mais atuais das maiores escolas do mundo, o tratamento não se resume à sessão que você atende. Você começa o processo de... Opa, caiu aqui. Voltando aqui, meus amores. Gente, aquela caixa ali é a surpresa da nossa aula do dia 8. Vou usar aquela caixa, o que tá ali dentro daquela caixa com vocês. Ok? Então, quando você explica para ele, ele olha para você com credibilidade. Essa doutora sabe, esse doutor sabe. E você acha que ele vai fazer pilates ali na esquina com um profissional que começou a atendê-lo fazendo aula experimental, dando a ele exercício? Gente, esse é o profissional que perde rapidamente. É só ele encontrar um mais barato que ele vai. Ele vai para o mais barato. Agora, quando ele fala, eu pago mais caro, porque esse sabe o que eu tenho. Se ele sabe o que eu tenho, faz sentido ou não? Coloca aí. Faz sentido ou não para vocês? Ele não muda de profissional, mesmo o profissional sendo mais caro, porque ele se sente seguro. Gente, é igual o médico passar, tem 2 remédios. Esse aqui que é mais barato, que não vai resolver muito o teu problema, vai dar um alívio. E esse aqui que é mais caro, que vai resolver o teu problema. Eu vou comprar o mais caro. Se ele explicar dessa forma, o paciente vai querer o melhor que funciona. E aí você vai falar para ele, olha só, a gente vai agora fazer a análise do movimento, né? Então, se eu faço o movimento de flexão, né, eu sinto dor, meu paciente, ele sente dor, eu tenho que pensar, né, numa insuficiência de flexores. E aí, o que acontece? Fraqueza de flexores. O que acontece quando eu tenho fraqueza de flexores, não é? Não tem força para subir o fêmur. O fêmur desce. Então eu passo a ter uma dor inferior. A dor é no acetábulo inferior. Se eu faço o movimento de extensão e dói, então na hora que eu peço para ele fazer a extensão excêntrica, mostra de novo a sobrecarga. Então se ele estiver em pé e eu vou fazer a flexão e ele sente dor na flexão, o que acontece? Eu posso estar gerando compressão articular durante o movimento de flexão e esse movimento e essa dor ser por um processo degenerativo cartilaginoso. Quando eu tenho mais dor a nível de abdução, eu penso em estruturas moles, tendão, bursa, fáscia, banda. Mas quando eu tenho dor na flexão, eu penso em diminuição de espaço intraarticular. Então eu tenho que pensar, se durante a flexão tá com compressão, eu tenho que fortalecer extensão. Agora, eu sinto dor na extensão do quadril. Aí o que eu tô pensando? Eu tô fazendo uma extensão e eu tô sentindo dor na região posterior.
insuficiência de flexores. Eu vou lá e falo para ela, ó, a gente precisa fortalecer essa região. Existe um desequilíbrio de forças na articulação. E não basta ficar fazendo abre, fecha, estica e puxa. Se eu não entender essa dinâmica cinética funcional, eu não vou conseguir reabilitar adequadamente. E aí eu preciso de um método que gere um recrutamento muscular e equilíbrio de forças. E aí, ó, eu falo o PMP, o MPCC. Agora, o que o PMP ele faz? Ele não só recruta, como ele flexibiliza, mas os acessórios começa precocemente fazendo uma propriocepção articular. Melhor percepção de localização espacial da articulação. Eu começo a ter mais controle de movimento quando eu tenho um trabalho precoce. E aí eu trabalho com vários. Gente, isso aqui, ó. Eu falo que eu queria ter tido acesso a isso aqui é uma clínica. Vocês têm noção que eu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 acessórios, onde que não vai me custar nem R$1.000. Eu já posso alugar uma sala para trabalhar, usando um método que reequilibra as forças articulares. Por quê? Porque eles são acessórios de base bitridimensional. E a gente vai fazer isso. A próxima aula, gente, está imperdível. É a aula de escoliose. E aí eu vou usar os acessórios. A gente vai usar os acessórios para trazer esse equilíbrio de forças. A aula tá incrível, a aula tá sensacional. Se você não é perito em escoliose, você vai sair com uma noção sensacional para usar e aplicar, ok? Bem, e aí você vai explicar para ele. E aqui, ó, a gente vai mostrar para ele, ó, a flexão do seu quadril deveria ser 140 graus. Ela é 100 graus. Então a gente tem uma insuficiência dos músculos que flexionam o quadril. A sua extensão, ela deveria ser, não é? Em média, não é? A extensão tá aqui, não é? A partir do zero, ela deveria ser 20 graus, ela é 10 graus. A senhora perdeu 50% do movimento. Gente, mostra isso aqui para ela entender, não é? Ó, senhora, movimento para abrir deve ser em torno, tá? De isso aqui, ó. Movimento em torno de 50 graus. E a senhora tem 25, 30 graus de abdução de quadril, o que gera uma sobrecarga no quadril, porque eu não tenho força nessa musculatura para abrir. Mostrem valores para ela. A senhora deveria ter essa angulação e a senhora não tem, porque falta essa musculatura. E o que a gente vai fazer é um equilíbrio de forças, tá? Mostra isso aqui, ó. E aí, ó, rotação com flexão de joelho. Então, sentadinha, rotação externa e rotação interna. E a gente avalia. E ó, deveria estar entre 40 de rotação externa, não é? De quadril, 50 de rotação externa e 40 de rotação interna. E a senhora não tem esse ângulo. E quando eu limito esse movimento, gera sobrecarga na articulação e dor. Então, a gente vai recuperar esse movimento através do ganho de força. Ou seja, eu vou fazer os seus músculos retomarem a memória muscular. O que a gente vai fazer? Reequilíbrio neuromuscular acelerado.
Gente, se vocês souberem o poder disso, quando vocês estão atendendo os pacientes de vocês, vocês usariam essa metodologia a cada momento que vocês estivessem com o paciente, para mostrar para ele que vocês são muito mais do que dadores de exercícios. Gente, o que eu quero mostrar para o meu paciente? E aí, ó, finalizo dizendo: Dona Maria, a dor que a senhora sente aqui na região lateral do quadril pode influenciar na região medial do seu joelho e no seu tornozelo e na sua coluna. Percebe que existe conexões. Então a senhora tá com queixa na lombar e com queixa no joelho porque tem uma tendinite de quadril, porque tem uma insuficiência muscular de glúteo médio. E aí a gente vai reequilibrar quadril, joelho e tornozelo. E quando essa ancoragem aqui estiver em equilíbrio, a gente tira a sobrecarga da lombar. É assim que ele vai entender. E aí você acha que ele está fazendo que leitura de você? Coloca aqui embaixo. Qual a leitura que o paciente de vocês estão fazendo depois desse processo, dessa avaliação e dessa explicação do que ele tem? Qual que vocês acham que qual que é a leitura que ele está fazendo de você agora, nesse momento aqui? Coloca aí para mim. E aí, ó, no final agora eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Então, ó, seu José, o que a gente vai fazer? Ó, o senhor percebe que no quadril tem muitos músculos. A gente tem uma insuficiência dessa cadeia interna, fraqueza. A gente tem uma insuficiência dessa cadeia lateral. E aí, quando essa região interna e essa região lateral tiver em equilíbrio de forças, o senhor não sente mais dor no quadril, não é? Quando essa região posterior estiver forte e flexível, a gente não tem mais sobrecarga nem dor no quadril. E aí, para a gente fazer isso, eu preciso trabalhar com exercícios que gerem recrutamento máximo. Não basta qualquer exercício, porque qualquer exercício tem lá na internet. Eu tenho que saber o exercício que gera recrutamento submáximo e produz fatores de crescimento. E aí sim, quando eu reequilibrar isso aqui, eu tenho quadro de dor. E aí quando a gente gera esse equilíbrio de força, gente, quem aqui teve resultado na primeira sessão, usando o método PMP? Fala pra mim aqui. Quem aqui atendeu usando essa metodologia, usando o PMP e tirou o paciente do quadro de dor na primeira sessão? Ó, a Clean Physio Pilates. Quem que é aluno do PMP? Fala, eu sou PMP e tirei o paciente da dor na primeira sessão. Fala aí. Fala pra mim, pessoal. Ó, tem uma pergunta aqui, a Sheila perguntou. Professora, por favor, se a dor for em rotação externa. Então, rotação externa, geralmente, Sheila, ela vem associada a uma abdução, porque ela vai fazer exatamente esse movimento de rotadores. Quem é o maior rotador externo? Glúteo máximo, né? E aí, glúteo máximo tá ali nessa, né? Glúteo máximo aqui, ó. Quando eu faço rotação externa, e aí a fáscia aqui do trato iliotibial comprime a tuberosidade maior do fêmur. E aí eu posso desencadear uma bursite, uma tendinite. E aí isso fica claro quando eu faço uma rotação externa com a abdução do quadril, não é? Eu sou PMP e tirei a dor na primeira sessão. Quem mais é PMP aqui e tira a dor na primeira sessão, pessoal? É isso.
A gente tira a dor na primeira sessão. E isso mostra pra gente que o que, pessoal? Mostra pra gente que olhar pro quadril é saber que ele tem uma conexão com joelho e tornozelo e lombar. Pra gente entender que não basta qualquer exercício, na próxima aula a gente vai ter a prática para escoliose. Gente, escoliose tá crescendo de forma gigante, no Brasil. É um dos países que mais opera a escoliose, porque não tem tratamento para vocês. Se especializem em escoliose. Exercício específico para escoliose. Façam curso. Vocês vão se destacar no mercado. Acabei de fazer uma formação em Barcelona, BSPTS, por isso que é importante. Vou trazer coisa nova dessa formação de Barcelona para vocês. E surpresa também na nossa aula para escoliose, na nossa aula do dia 8, tá? Então, meus amores, alguém aqui quer fazer pergunta? Fala para mim, qual foi a sacada dessa aula de hoje? Coloca aí a sacada dessa aula de hoje. E para quem tá aqui, a gente disponibilizou o PDF lá no grupo. E equilíbrio, a senha para baixar o presente que eu coloquei lá no grupo é, pessoal, anota a senha aí, reequilíbrio, tá? É a senha para vocês abrirem o PDF, que tá com essas imagens aí, tá com conteúdo para vocês lerem, tá? Estudarem, não é? Uso, não é? Uso é esse, não sei o que é esse, tá? Qual grupo, Verônica? O grupo da nossa Masterclass do dia 8. Se você não está, se inscreve, vai lá na minha bio. Se você não está no grupo da aula do dia 8, que vai ser a aula Master Plus, mais de 3 horas de aula, tratar dor cervical e dor, pessoal, tá imperdível. Se não se inscreveu, vai lá na bio, se inscreve dia 8 e entra no grupo. E lá vai ter o PDF e a senha reequilíbrio, ok? Então, meus amores, ó, beijo grande. Qual foi a grande... Recebeu o PDF da aula de ombro. Tá lá também, tá? Entrei no grupo depois. Ah, e a gente vai liberar durante o final de semana todos os PDFs para quem perdeu, tá bom? Dá um exemplo do exercício da aula. Então, meus amores, beijo grande e até a nossa próxima aula, galera, é quarta-feira. É a última aula a aula do dia 8, não é? Então, é as nossas lives de aquecimento. Então, não deixa de estar quarta-feira às 8 horas, a aula de escoliose está sensacional. E vai ter prática, ok?